queria, o primeiro é agradecer vocês e agradecer o convite que o Marcelo, Davi e a direção fizeram para que eu fizesse essa aula inaugural. Então, como o Marcelo perguntou, assim, eu não tenho a menor ideia o que eu poderia falar, porque assim, no momento que a gente está atravessando, não só de Brasil, como o mundo, e os tipos de preocupação que eu tenho como cidadão ou como estudante de economia, a amplitude é muito grande, né? Então, imediatamente veio na minha cabeça o só sei que nada sei, né? Isso aqui é uma expressão que apontam como se fosse do Sócrates, um filósofo grego, e ele utilizava um método de chegar à verdade através do diálogo, e no diálogo era sempre questionando as pessoas, os seus interlocutores, até o limite que os caras chegavam e falavam, olha, realmente eu não sei se eu sei o que eu estava dizendo que eu sabia, né? Então, o método dele de avanço do conhecimento era de sempre questionar o interlocutor até chegar num momento onde que as pessoas realmente conseguiam delimitar até onde que eles conheciam alguma coisa com certeza. E a segunda frase que tem aqui nesse slide, ela indica um pouco assim, o cara não está confessando uma ignorância completa. O que ele está sendo relativamente honesto é falando assim, o fato de eu saber, de eu me colocar desta maneira, me dá uma vantagem sobre aqueles sabe-tudos, né? Então, esse aqui é o ambiente que ele colocava como um método de avançar o conhecimento, e eu, de uma certa maneira, achei que poderia ser interessante de colocar como título e como um organizador desse seminário. Não tem nada de original. O professor Helder, que está sentado aqui, falou que a turma dele, de formatura, utilizou isso aqui como slogan à época que ele era estudante nessa casa. Então, tem ligações com o passado. E eu vou dividir a minha fala em duas partes. Uma é com relação à minha pessoa, né? Então, assim, o que são as minhas dúvidas, são algumas certezas e algumas dúvidas, ou várias dúvidas, muitas dúvidas que eu tenho. E a segunda parte, ela está associada ao economista, né? E como que o economista deve se colocar na sociedade, né? Que eu também, talvez, ache alguma coisa sobre essas coisas. Então, são duas partes, e a primeira parte, então, ela tem a ver com isso aqui. Basicamente, aqui, ele tem uma inspiração ainda, como o Davi falou, do meu período de BNDES, lá no planejamento do BNDES, a gente fazia planos de longo prazo, de 15 anos. E na organização dos cenários do BNDES, a gente sempre usava a figura assim, do mundo e do Brasil, portanto, aqui ainda tem uma influência, e a outra era uma história de algumas coisas, aí já não só do BNDES, mas quando você olha para o futuro, tem algumas coisas que você tem uma relativa convicção que aquilo pode acontecer, eu estou chamando de tendências, que eu talvez saiba, e a outra que é a incerteza. E a incerteza aqui, ela está sendo colocada, a incerteza ela é não probabilística, assim, eu realmente não tenho condições nem de calcular a probabilidade que aquele evento vai ocorrer por 20%, 10%. Então, é incerteza mesmo, é imprevisível, né? Então, aqui, as incertezas é o que eu não sei, mas que a gente pode especular coisas sobre. E aí os temas que estão arrolados ali são 4. Eu vou tratar dos 4
em sequência. Uma é olhando o mundo, olhando a grande política, a geopolítica, e a certeza que é um assunto da multipolaridade, que hoje, ao contrário do mundo anterior, onde nós passamos por bipolar, quando tinha Estados Unidos e União Soviética, depois ele virou uma coisa meio hegemônica de Estados Unidos somente, mas hoje a fragmentação do mundo é muito maior, novos entrantes estão se colocando no cenário mundial, a gente tem alguma coisa muito mais de multipolaridade. Isso talvez a gente pode afirmar. O que eu não sei é se o neguinho, para fazer a gestão, basta vocês verem ontem aquele cara lá da Coreia, aquele negócio daquelas bombas, aquelas coisas, se vai ter essa multipolaridade vai ser negociada ou se vai ser mais conflitiva. E aí eu não sei nem o que vai dar disso aqui, né? O segundo é um processo que vem ocorrendo, no Brasil ele ficou muito conhecido por isso, né? São 30 milhões que foram incluídos no mercado de consumo de massa, essa inclusão econômica parcial e temporariamente definida. Mas o que aconteceu aqui, aconteceu em muitas partes do mundo. A pergunta, então, isso é um fenômeno novo, aqui no Brasil, completamente novo, ao contrário de um processo de desenvolvimento completamente desigual que a gente tinha, mas o que eu não sei é se esse processo de inclusão, se ele vai continuar ou não, e quais as características dele, se vai ter retrocesso, ou os, entre aspas, incluídos, essa turma emergente, enfim. O terceiro é um assunto que é um pouco mais do meu âmbito, por isso o Davi está falando que a gente por isso ele me apresentou, que a gente trabalha um pouco na mesma área do mundo da economia industrial, da economia da inovação. Estão vindo coisas aí que eu vou dar um termo de revolução tecnológica, sem marcar se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, mas estão vindo elementos, inteligência artificial. Hoje no jornal Cultura, o Globo, tinha lá o cara da Tesla, falando que no futuro, a guerra que vai vir no futuro vai ser decidida por robôs armados por inteligência artificial. Eles é que vão apertar o botão. Enfim, aqui um pouco de ficção científica, mas, de fato, estão vindo tecnologias aqui importantes, e o que a gente não tem a menor ideia, a gente sabe que virão, é que a gente não tem a menor ideia das consequências desse negócio. Quem ganha, quem perde, que perfil que a gente vai ter. E o último, uma coisa que a gente pode falar é que o Brasil está atrás, a não ser, por enquanto, na classificação lá do negócio da Copa do Mundo. Ele é um país relativamente a uma corrida, se vocês olharem em termos de desenvolvimento, de qualquer tipo de indicador, é um país que está atrás. E a pergunta que eu estou fazendo é se é possível emparelhar ou não. Então, essas são as certezas e as dúvidas. E aqui a gente vai no primeiro. Vão existir gráficos e imagens e citações, tá? Ao longo desse período aqui. Então, essa aqui tem uma passagem do Minsky, que é um cara que voltou à moda depois da crise financeira internacional, porque a marca dele é um pouco essa que está aqui, né? Que o capitalismo moderno ele é endogenamente, ele é intrinsecamente instável e sempre vão ocorrer desastres financeiros ao longo do tempo. E os períodos de auge carregam em si o germe e as sementes do que vai se desabrochar como uma crise futura. E de natureza financeira, a crise internacional, a crise financeira internacional é o melhor exemplo disso, que o auge leva, então, a uma crise subsequente. E o Minsky está muito associado ao circuito financeiro, né? E o indicador do circuito financeiro aqui, eu tenho dois grafiquinhos. Um é os ativos financeiros com relação ao PIB mundial, e o outro são os derivativos. E vocês podem ver, de 1980, eles eram menos de 2 vezes do PIB mundial,
esse negócio vai crescendo. Em 2007, 8, 9, ele atinge 14 vezes o PIB mundial. São ativos financeiros, né, julgados no mundo inteiro. E depois disso ele cai um pouco, mas ele se mantém aí por volta, em 2014, estava por volta de 12 vezes o PIB mundial. Então, o circuito financeiro com ativos, né, financeiros e derivativos são 10 vezes, 12 vezes, 13 vezes o PIB mundial. É uma grana girando que ela não está essencialmente ligada a um circuito produtivo. O grafiquinho daqui, que provavelmente vocês não estão vendo nada, é o seguinte: a barrazinha azul é o seguinte, é o índice de volatilidade dos ativos, tá? Então, vocês veem que aqui nós estamos em 2000, o nível de volatilidade ele era relativamente baixo, a crise internacional ele sobe, né? E depois ele ainda pica por aqui e tal, e está em queda. Muito bem, então, em termos da volatilidade dos mercados financeiros, essa coisa parece que está tendendo a um normal aqui, parecido com o que existia antes da crise. O outro indicador é um indicador de políticas públicas, é um indicador de incerteza de políticas públicas. Tá? Esse indicador de políticas públicas ele é mais interessante, porque ele vem acompanhando o outro, pica, tal, e ele agora começa a se deslocar. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, o retrato desse negócio aqui, basicamente, é o seguinte: enquanto os mercados parecem que estão tendendo a se estabilizar, a incerteza política está aumentando. Parece parecido com o que as notícias dos jornais, a Bolsa Brasileira está atingindo níveis de valorização históricos, há muito tempo que não se vê, e o mundo político nessa maluquice. Então, tem um descolamento aqui entre o mundo do político e o mundo dos mercados. E aquela charge ali, se vocês não estão vendo, é o seguinte, é um cubano, e esse aqui é o Raul Castro, e ele falando assim: seu Raul, interceptamos uma balsa cheia de americanos tentando entrar no país. Isso é na época de 2007, 2008. Enfim. Então, o mais importante é o seguinte: esse negócio aqui, está vendo? Essa diferença que existe. O mundo do político e o mundo da economia. Aí vem o próximo. Aí o próximo é o seguinte, aí que vem a história da multipolaridade, se ela será negociada ou se ela será conflitiva. E basicamente é o seguinte, isso aqui para vocês terem uma ideia, são projeções do FMI, para vocês terem uma ideia do PIB em bilhões de dólares em 2017 e 2022, tá? Então, o mundo tem hoje, em 2017, um PIB de 78 trilhões e ele cresce para 100. Né? E aqui a participação relativa de cada um deles. Isso está em dólares nominais, são os 12 primeiros países, e se vocês colocarem em PPP, em poder de compra, a China passa os Estados Unidos. Tá? Então, basicamente essa é a figura que a gente tem em termos do poder dos países. E aí, do poder dos países, as charges que estão aqui, basicamente é o seguinte: o Trump, os personagens que a gente está trabalhando hoje, né? Trump com Xi Jinping. Merkel, aqui diz o seguinte, Merkel disputando o 4º período dela. Aí aqui são africanos, falam assim: papai, eu pensei que nós tínhamos saído da África justamente pela perenidade dos dirigentes. Está parecendo a mesma coisa aqui. Enfim, isso aqui é o Trump com o Putin. Aqui, né, líder do mundo multipolar e o líder bipolar do mundo. Né? E aqui a bombinha que o cara mostrou ontem, enfim. E aqui ele está falando assim: não, esse cara aqui a gente cuida dele, não tem problema nenhum. Dele, o Kim da Coreia do Norte. Ou seja, é um ambiente que realmente a gente não tem. No passado a gente tinha guias claros de como que se dava a gestão desse mundo que a gente habita. Hoje em dia a gente não tem. Né?
Então, essa é a primeira incerteza que está marcada. O segundo é esse aqui, é da inclusão. Não tem dados sobre o Brasil, aqui são dados do mundo, da América Latina e Caribe e da América Latina. Então, basicamente, é o seguinte, tem progresso? Tem progresso. Aqui são a Ásia do Leste, porcentagem da população com renda com menos do que 1,9 dólares, que é o limite da pobreza, que é o limite da pobreza. Tá? Então, esse é um indicador que se usa para falar, o cara é pobre, 2 dólares por dia. Tá? Então, basicamente é o seguinte, isso é 80 a 2012, leste europeu. Tá? Essa aqui é o sul da Ásia. Esse aqui é o Oriente Médio. Esses de cá são o Subsaara, a África Negra. E esse aqui é o América Latina e o Caribe decrescendo. Ou seja, há uma tendência, em todos os países, todas as regiões, de 1980 para cá, melhoraram os seus níveis de pobreza. Tá? Fato. O outro é o seguinte, isso aqui é a América Latina e a evolução do PIB per capita e a incidência de pobreza. Esse aqui é o incidência de pobreza e esse aqui é o PIB per capita. Olhem como é que foi recente. Esse aqui é 2002, 2004 e 2016. E aqui, basicamente, é o seguinte, olha como é que é super pronunciado na América Latina inteira como caem os níveis de pobreza e como cresce o PIB per capita. E o que é interessante é o seguinte, o intervalo entre momentos aqui de queda era de 20 anos de recuperação dos níveis de pobreza, ao contrário, né? E de recuperação do PIB per capita, 15 anos. E essa coisa diminui radicalmente. Né? Então, você vê que tem realmente melhoras, né? No começo do século XXI, mas essas boquinhas aqui, elas parecem que elas estão querendo novamente fechar negativamente. E este indicador aqui é um deles, né? Aqui é o desemprego urbano aberto e número de desocupados. Então, são 9% na América Latina, são 23 milhões de pessoas com desemprego urbano aberto, e ele tende a crescer. Né? Então, a gente está... Aí a pergunta que eu não sei é se esse processo incrível de redução de pobreza, se esse processo continua ou não. E aqui a gente pode discutir coisas das mais variadas possíveis. O primeiro vocês lembram, eu não sei se vocês lembram do período recente do tal do rolezinho. Né? O rolezinho era uma reação contra jovens emergentes que, entrando num shopping, haviam reações contra. Né? Então, a classe média estabelecida, ela olha com olhos estranhos os caras usarem o boné, é um outro padrão estético, né? O cordão de ouro, os hábitos de alimentação, de vestimenta, é diferente dessa classe média estabelecida. Eu fico assim, sempre pensando assim, será que quando nós éramos uma economia dual, isso até, sei lá, os 30, 40, essas coisas todas, quando começa a emergir o que hoje é a classe média super estabelecida, se o dual à época, que era só pobre e rico, se os aristocratas de então, da classe mais rica, se eles percebiam esses emergentes também com o mesmo nível de curiosidade e, ao mesmo tempo, de cautela que hoje se percebe, ou se percebia. Né? Aqui também tem esse paralelo, mas é claro que existia um tema de reação. Antes de começar esse diabo dessa crise que a gente está passando, eu, há muitas décadas atrás, morei num período na Espanha,
e que foi logo depois da morte do Franco. Tinha uns 2 ou 3 anos que o Franco, que foi um ditador de 40 anos lá na Espanha, ele se escutava, você ia no mercado tal, e tinha uma expressão do pessoal mais reacionário, é que em los tempos de Franco se vivia melhor. Era uma frase que existia. Aí eu ficava pensando assim, na época que o trânsito para ir para Niterói é uma bosta, os restaurantes todos cheios, assim, a classe média não podia se mover com tanta facilidade como tinha. Aí eu ficava assim, porra, vai ver que os caras mais reacionários hoje em dia devem estar assim, em los tempos de crise você vivia melhor. E efetivamente hoje você passeia pela ponte, vai nos restaurantes, tá tudo vazio, né? O cara que tem grana hoje vai, estaciona, para, não sei o que. Mas é um problema complicado, né? Então tem um problema de resistência. E o outro problema que a gente, inclusive para o julgamento, é que nós não sabemos as referências que a gente tem com relação à conduta, vestimenta, até do ponto de vista da estética, são referências que a gente tem de uma classe média estabelecida. Essa turma que está entrando, entre aspas, e espero que continue entrando, as referências são diferentes. O que eu chamo de eu gosto, em que medida meus olhos, meus ouvidos, meu nariz, eles estão preparados para falar eu gosto de uma estética, de uma comida, de um cheiro de outro mundo, né? Que eu não estou acostumado. É muita incerteza junta, né? Esse aqui é o Revolução Tecnológica. Basicamente é o seguinte, esse quadrinho aqui, ele me dá fluxos econômicos de 90 a 2015, tá? Pum. Aqui são essas barras aqui que mexem, elas estão em 2003 igual a 100. E esse aqui é em terabytes por segundo, ele não está na mesma escala. Então aqui são fluxos, exportação de bens e serviços. Esse aqui é outros fluxos financeiros. Exportação é o azul, exportação de serviços é este de cá, o vermelhinho. Outros fluxos financeiros é esse aqui. Tem um mais. Esse aqui é o investimento direto externo, está vendo? Esse aqui, ó. Pum. Essa é a internacionalização do capital. E esse aqui é o fluxo de informação transfronteiriço. Olha como é que a curva é completamente diferente. Então, de novo, esse aqui é o investimento direto externo. Certo? Outros fluxos financeiros é o amarelo. Isso aqui é exportação de serviços, esse meio vermelho, e o azul, que está bem próximo a ele, é exportação de bens. E esse aqui são os fluxos transfronteiriços de informação no tal de terabytes. Outra coisa. Né? Assim, nós trabalhamos com... Né, Martinha? Nós trabalhamos com comércio, serviços. O Davi está juntando lá uma base de dados sobre investimento direto dos chineses, tal, né? Mas esse negócio aqui a gente entende quase nada. Né? E aqui não é só a informação, por detrás desse fluxo de informação, deve estar rolando alguns, né? E esse aqui é internet das coisas. Internet das coisas é de você ter sensores na ponta dos equipamentos que eles se falam, se comunicam e otimizam fluxos de informação, dão ordens, podem receber ordens e podem fazer coisas. Né? Para vocês terem uma ideia, é o seguinte, o último ataque que houve, que atingiu uma porrada de base de computadores na Califórnia, nos Googles da vida, foi que uns hackers, o que eles fizeram foi de capturar os IPs que estão em todas as câmeras, essas câmeras que andam Big Brother por aí, todas elas têm um IP, certo? Toda televisão tem um IP. Os caras capturaram, que são sem senha, capturaram esses IPs e jogaram eles todos como se fossem fazendo demanda sobre um servidor específico.
e aí cai o sistema. Então, essa tal da internet das coisas é que aí tem umas propagandas, né? Ontem à noite eu estava vendo na televisão, a menina aperta o relógio, acende a luz de casa, essas coisas. Mas, enfim. O internet das coisas, efetivamente, tem uma importância econômica, principalmente quando máquinas se falam num sistema produtivo e elas, com o sistema de inteligência artificial, essas máquinas, elas não só processam informação, juntam sobre o corte, a pintura de um processo industrial, mas elas pegam essas informações, vão para uma central, que é aquele negócio com algoritmos da tal da inteligência artificial, elas podem não só mandar informação para o gestor, mas elas já têm fórmulas de otimização e de mudança de parâmetros das próprias máquinas. Então, o nível de eficiência, de precisão, de qualidade de mudança é muito maior. Né? Muito bem. A Internet das Coisas é importante, economicamente importante. E aqui, e a Internet das Coisas, ele depende de sensores na ponta de cada uma dessas coisinhas. Aqui Estados Unidos, em 2014, tinha 6 por habitante, em 2019, 12. América Latina, 2, vai para 3. Europa, de 4 para 8, 1 na África, 1 para 1,4, Ásia Pacífico, de 1,6 para 2,5, Ásia do Leste, 2,4 para 4,3. Ou seja, Europa e América do Norte movendo de uma velocidade muito maior. Schumpeter. O progresso econômico não vem sem turbulência. Não existe o estacionário e não existe o nirvana, que é aquela coisa cresça previsivelmente 2% ao ano. É sempre... isso aqui é uma fonte de instabilidade muito grande. Se a gente colocar no mundo quem são os grandes grupos, os 5 grandes grupos: Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, 5. Esses caras dominam, em ponto de vista dos sistemas de comunicação entre pessoas, etc., de uma maneira muito surpreendente e a níveis que a gente não vê, de um nível de concentração de poder econômico, como a gente teve, talvez, na virada do século XIX para o XX, quando tinha um assunto de indústria de aço, que foi a origem da regulação, entre aspas, modernas de defesa da concorrência, depois bancos, etc. E a velocidade do processo de concentração, ele é muito mais rápido. Na virada do 19 para o 20, até virarem as 3 majors de indústria automobilística, Chrysler, que depois foi vendido para a Fiat, Ford e Chevrolet, 3, eles só foram se concentrar depois da Segunda Guerra. Foram 50 anos, no início eram 100 marcas de carro ou mais, e demorou 40, 50 anos para esse trem se concentrar. A velocidade de concentração desses 5 caras... Outro dia um cara do OCDE me disse que esses 5 caras, a grana que eles têm para investimento em inteligência artificial, que é ainda meio tosco, mas que vem de uma maneira surpreendente, a grana que eles têm para pesquisa em inteligência artificial nos próximos anos é maior do que o orçamento anual dos Estados Unidos para a ciência, dos CNPqs dele da vida, para fora militar. Então, para educação, energia, etc. Então, a grana de pesquisa dos Estados Unidos agora está comparando com a grana que esses caras têm para fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento nessas coisas. Assim, quem ganha, quem perde nesse negócio, e ao mesmo tempo a gente está vendo um fenômeno onde o mundo tal das startups, nós temos 350 fintechs, que são as startups para o setor financeiro, no Brasil, dados de fevereiro. As agrotechs, a gente tem 50, 60. Então, tem um dinamismo surgindo aí dessas pequenas empresas e, ao mesmo tempo, a gente tem. E, do ponto de vista da economia industrial, a gente entende pouco de uma estrutura de mercado com essa configuração. Então, tanto do ponto de vista assim, do fenômeno, o que pode acontecer, e os europeus estão querendo, aí começa a discussão se você parte ou não esses 5 em pedaços, como foi feito
A AT&T, há muito tempo atrás, era uma central de telecomunicações, ela foi quebrada, a ITT, foi quebrada em várias empresas por conta de regulação da concorrência, 7, foi quebrada em 7, começa-se a discussão se quebra ou não o poder desses caras. Brasil. Esse aqui é o seguinte, este grafiquinho que vem do Eustáquio, que apresentou na ANPEC no ano passado, são o tempo que demorou a cada crise política a recuperação do PIB para o mesmo período, tá? Então, aqui é anos. Então, esse de cá, o primeiro aqui, ó, esse cinza, Prestes, nos anos 20 e 30, Jango, nos anos 60, ambos com mais ou menos 4 anos, tá vendo? Depois, este de cá, do azul, Collor, foram 6 anos, e este de cá é a tal da ditadura militar, também de 6 anos, quando o PIB começa a embicar e volta. E esse aqui é o estado atual, estava com 2 anos, o ano passado, até onde virá. Então, os tempos de crise, né, eles têm 2 que duraram 4, 2 que duraram 6, e agora, parece que o país saiu de recessão depois de 4 anos, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos. Então, esse é um. O outro é o seguinte, isso aqui é a evolução do PIB. Olhem como é que ele é instável, né? Está vendo? Ele é uma coisa turbulenta. Nesse ano aqui, mais ou menos 2007, 2008, 2009, é que a capa do Economist põe o Cristo... O Brasil virou o país. Em 2013, o Cristo. São figuras bem ilustrativas da percepção de uma revista que é representante de um capitalismo internacionalizado, mas ela ilustra bem a percepção que o tal do mercado tinha sobre o Brasil. Num momento, pum, e no outro momento, perdido. E ele coincide mais ou menos com o período onde que a economia está indo e depois quando a economia começa a desabar. Então, essa é a situação que nós estamos hoje. Os dados que saíram da semana passada, eles mostram que ali, olha, aí os caras estão... Eu não sei se assim, é mais assim, esperança das pessoas que acreditam que estão na trajetória certa, assim, ou o Brasil saiu da recessão, ou se efetivamente saiu e a trajetória agora é de recuperação. Tanto que o Focus, que é o grupo de consultores do Banco Central, já deu um princípio de inclinação. Antes era 0,39% que o país ia crescer esse ano, subiram para meio essa semana. Então, ali não sei se tem um wishful thinking associado a esse negócio ou não, mas em termos de taxa de crescimento é uma coisa, em termos de desemprego é outra coisa, em termos de atividades produtivas é outra coisa. Enfim, isso é invenção de Mário Timoli, né? Isso aqui basicamente é o seguinte, ele é uma combinação super interessante, que ela combina produtividade do trabalho com gasto social. Portanto, você está juntando 2 variáveis importantes do ponto de vista da eficiência e da qualidade de vida, suponha, né? Supondo que o gasto social iria se traduzir em alguma coisa de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Primeira informação, esse é o gráfico. A segunda é que ele coloca no tempo. 91 é a primeira bola, 2013 é a segunda bola, e vendo a trajetória dos países. E esses númerozinhos aqui são os indicadores de Gini, tá? de concentração de renda. Então, vocês veem o seguinte, todo cara que sobe, todos os caras que sobem estão bem, certo? Isso aqui são os países como é que eles chamam? Nórdicos. Aqui é Suécia, Dinamarca, etc. Este cara aqui é os Estados Unidos. Tá? O Brasil é esse aqui. Essa turma daqui, desse que anda só no gasto social, é a América Latina, em essência. Tá? É Argentina, Colômbia e tal.
O Brasil, em particular, é esse cara aqui. Ele avança muito no gasto social e pouco nesse sentido. Mas, enfim, isso aqui depois vai estar disponível com os numerinhos. Então, vocês veem o seguinte, todos os caras, isso aqui eu não sei se Coreia é esse aqui ou Coreia é esse aqui, mas todos os caras que sobem na diagonal, eles conseguiram equilibrar as duas coisas, né? O cara que sobe somente na vertical, ele mantém o gasto social e só para a eficiência e do lado de cá. E a gente progride muito aqui, mas não na linha da eficiência. Esse é um problema, né? Aí, o que está por detrás desse negócio? O que está por detrás desse negócio é o seguinte, investimento, essa aqui é a taxa é o investimento sobre o PIB. A preço de 2016, e vocês veem que a gente estava 17 em 2001, chega a 20 em 2013 e hoje estamos a 16. A queda do investimento é absurda. Ontem no Valor saiu um grafiquinho super interessante de correlação entre a curva do investimento e a curva do PIB. Elas são muito parecidas, vão coladas uma com a outra, se é verdade o que eles conseguiram produzir ali. Então, essa queda aqui, ela acompanha a queda do PIB. Na época de BNDES, a gente tinha uma referência com relação ao que o banco deveria se mover. E a referência econômica maior é o seguinte, é que o investimento deveria crescer, a taxa de investimento do PIB, do investimento, a taxa de crescimento do investimento deveria ser maior que a taxa de crescimento do PIB. Se o investimento está crescendo na frente do PIB, significa que capacidade de oferta estão sendo colocadas para funcionar, significa que mais empregos vão estar sendo gerados, significa que você vai ter ofertas de bens no futuro, significa, inclusive, que você vai ser amiguinho do Banco Central, porque os gargalos inflacionários, caso você só cresça via consumo, eventualmente podem aparecer. Né? Então, assim, empurrar o investimento não é uma coisa ruim. E o que a gente tem aqui é que até esse momento a economia brasileira conseguiu avançar e depois ela despenca. Outro dado. Investimento não em ativos fixos, mas investimento em inovação, o ativo intangível, que cada vez ele é mais importante. Isso aqui é China. Tá? O Brasil, ele está aqui. Tá? E vocês, esse aqui, né? Não, esse, como é que é a história? Não, isso aqui é Coreia, desculpa, isso aqui é Coreia, esse aqui é China e esse aqui é Brasil. Tá? O Brasil subiu. Aí ele acontece o seguinte, outro dia o Fred estava falando, nós chegamos, do ponto de vista da ciência, nós chegamos à 13ª posição no ranking de citação. Na ciência, você mede o quanto você é citado. Se eu sou citado muitas vezes, significa que muita gente está prestando atenção e acha que o que eu estou escrevendo é relevante. Ou que pode estar malhando também. Né? Mas o indicador de citação é um indicador, digamos, da eficiência ou da qualidade da sua pesquisa. Nós chegamos a 13º, e é com uma inclinação. Os gastos, durante esse período aqui, os gastos de ciência e tecnologia também vão na mesma trajetória. Na semana passada, saíram algumas informações mostrando o orçamento dos institutos de pesquisa espacial, agro, não sei quantos, espalhados pelo país, o sistema de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles estão caindo pela metade, comparado a um período como esse. Nesse período é quando há o tal do ProUni, que há a expansão de oferta de vagas nas universidades, etc., mas a gente não foi capaz de manter uma trajetória e ela está despencando. Então, hoje, os investimentos em intangíveis estão na metade do que eram. E a pergunta é, se são investimentos intangíveis que são de longo prazo de maturação, até se formar gente, neguinho sair fazendo a pesquisa dele, fazer o mestrado, fazer a monografia, fazer a dissertação, fazer a tese, publicar, depois ser um pesquisador de mão cheia. Quanto tempo que isso demora? 20 anos.
E nós tivemos 7, 8 e parou. Isso aqui, na concreta, na conjuntura, isso aqui é a confiança. Vocês veem que o nível de... Isso aqui é a crise, né? O nível de confiança ainda está baixo, os estoques estão começando a diminuir, mas a nível de utilização de capacidade ainda está além. Então, se eu juntar essas duas coisas, somente isso aqui, ó, confiança, com o nível de ociosidade e a taxa de investimento, a gente olhar para frente e falar assim, quando é que esse negócio vai recuperar? Se essa curva aqui vai... Não sabemos. Então, a queda nos dados que saíram de taxa de crescimento do PIB, ele foi empurrado pelo consumo, mas o investimento ainda continua caindo. Então, eu não sei quando é que essa economia, se a gente olhar para cá, que essa economia... Não, 20 é isso. Não, isso aqui, negócio de 20... se comparar... mas 20, você sabe que nós chegamos, eu acho que no máximo 30. Enfim, não seria mal, entendeu? Principalmente porque a produtividade do capital hoje ela é muito alta, né? Então, você pelo menos manter a 20 já seria uma grande vitória. Enfim. E aqui, o meu lado ainda da época de BNDES, e uma discussão que está nesses dias, a tal da TLP, TJLP, a taxa de longo prazo, versus a TLP, que é o que se pretende mudar. Né? Ele está indo para o Senado, é a última passagem antes do Temer assinar a mudança da taxa de investimento. O indexador, na hora que eu firmar um contrato, em que moeda que eu vou trabalhar. Então, basicamente, o que está se propondo é transformar a TJLP, que era uma medida de risco país mais câmbio, mas que era administrativamente definida, e ela está há muito tempo a 7, trocar ela pela NTNB de 5 anos. NTNB é o título público de 5 anos, que seria o mais vendido, então esse seria o referencial com um período de transição. Tá? Então, isso aqui está em discussão hoje, significa que eu teria uma referência de mercado para poder definir qual o indexador que os financiadores de longo prazo, principalmente o BNDES, utilizariam. Muito bem. Aqui é a situação assim, muito bem. Aquele investimento, quem é que vai financiar? O BNDES, olha o nível de desembolso que o BNDES está. Hoje ele deve fechar hoje, outro dia eu vi uma declaração do presidente dizendo que se fechar 65, 70 é muito. 65, 70, ele teve a 190. Tá? Eu estou aqui... E basicamente é o seguinte, eu estou aqui com uma convicção que todo recurso que o BNDES desembolsa, ele efetivamente vai para alguém que está adquirindo um ativo fixo. Tá? Porque a maneira como o BNDES funciona, ele só põe a grana depois que o cara me comprova que adquiriu alguma coisa. Tá? Então, efetivamente, aquilo foi destinado para investimento fixo. E ele aqui está indo, a curva dele, né, a curva do investimento e a curva do BNDES, elas são parecidas, né? Por mais que os caras que estão propondo as mudanças hoje falam que o BNDES não fazia a menor diferença no investimento. Tudo bem, esse aqui. O outro é o seguinte, então, ele está com capacidade limitada, poxa, cadê o tal do mercado, né, que poderia ajudar? No entanto, os créditos com mais de 5 anos, mais de 50% vem do BNDES. Os outros, isso aqui é Caixa. É Caixa? Desculpa, isso aqui é Caixa, e esse aqui é o Banco do Brasil, que ainda pega uma parte grande do crédito agrícola. Tá? Os bancos privados são isso aqui. Então, basicamente, é o seguinte, para você emprestar para o longo prazo, se eu vou emprestar um dinheiro para você para o longo prazo, eu tenho que casar isso com o meu passivo. Ativo e passivo têm que estar casados. Então, eu tenho que ter um balanço que me dê o que eu devo também, deva ser de longo prazo. Né? Se eu estou emprestando a longo prazo, eu devo também a longo prazo. Eu tenho que estar casado. Se eu emprestar a longo prazo e estiver devendo a curto prazo, meu balanço não fecha. Né? Então, basicamente, eu preciso ter uma estrutura de balanço longa nas duas pontas.
Muito bem. O que os bancos hoje têm? Os bancos têm balanços muito curtos. Muito curtos. Portanto, para que eles comecem a emprestar a longo prazo, eles precisam também se endividar no longo prazo. Endividar no longo prazo, para banco comercial, ele só tem uma fonte. É a fonte mercado internacional. Ele pode tomar grana no mercado internacional longa. No entanto, ao botar a grana de fora para dentro, ele tem uma coisa chamada câmbio, que ele tem que fazer e ele tem que se proteger. O custo do hedge, de ele se proteger contra oscilações do câmbio, tem que ser o custo. Né? Muito bem, então esse é o banco comercial. O banco comercial ele pode entrar nesse jogo de começar a emprestar para investimento? Pode, mas nas pontas curtas. Então, o financiamento de 5 anos, ok. 4 anos, ok. Ele vai financiar, sei lá, ônibus, caminhão. Mas ele financiar uma hidrelétrica? Sei não, hein? O outro é mercado de capitais. Então o mercado de capitais vai resolver a parada. Mercado de capitais são os títulos que, ou bolsa, ou um título corporativo, um título que a empresa lança, ou um título associado a um projeto. Esses numerinhos aqui, esse vermelho, umas debêntures que chamam incentivadas, são as debêntures de infraestrutura, são títulos associados a projetos que têm incentivos e que são de longo prazo. Olha o tamanho dela. E porcentagem do PIB. Tá? Os outros, esse amarelo, são os títulos corporativos que, em geral, eles são curtos. Eles são feitos principalmente para financiar giro das empresas. Então, mesmo o mercado de capitais, ele é muito curto, além de um tamanho dele ser relativamente limitado. Então, do ponto de vista assim, ok, estamos trocando uma taxa, mas os substitutos, há uma crença por parte de quem está propondo que os mercados vão resolver. Muito bem. Aí, a taxa. A taxa aqui é o seguinte, essa aqui é a TJLP, eu estou olhando para o passado, tá? Portanto, vamos dar um desconto, porque nós estamos falando de investimentos que eu farei no futuro. Mas se eu olhar no passado, essa é a TJLP e essa é a evolução da NTNB de 22, de 5 anos. Você vê que ela é sistematicamente acima da TJLP. Portanto, se ela permanecer como no passado, vai aumentar o custo do investimento. Se aumentar o custo do investimento, a minha decisão de investir, a taxa interna de retorno de qualquer projeto que eu farei, ela tem que ser maior, né? E isso vai ser passado para quem vai tomar essa grana. Para quem vai ser o consumidor daqueles bens que eu vou criar capacidade. Portanto, isso vai ser repassado para o consumidor. O mais importante, então, pode haver, como pode não haver, se a taxa de juros cair, né, como a sua trajetória está indo, pode ser que a taxa longa também caia. No entanto, a taxa longa, se a taxa de juros hoje, a taxa longa da taxa de juros, ela está inclinando para cima. Principalmente porque, como se trata de títulos públicos, e a dívida pública está subindo, se a trajetória da dívida pública for na direção de crescer, e os caras não estão conseguindo segurar a onda dela, significa que o governo vai ter que pagar mais pelos títulos. Significa que essa NTNB, ela será relativamente alta. Agora, o mais importante dessa história toda é o seguinte, o investimento é super procíclico, mas algumas agências públicas atuam contraciclicamente, quando você tem crises, como foi o caso em 2007, todos os bancos, 2008, 2009, todos os bancos de desenvolvimento, entraram irrigando quando os bancos públicos puxaram, o banco privado puxaram o freio. Se você fizer ligar uma taxa do BNDES à NTNB, como ela é super procíclica, ela vai impedir, a não ser que se altere num determinado momento, ela vai impedir que um banco como o BNDES atue contraciclicamente, porque o preço de referência dele é para cima. Então, um problema sério é como se vai financiar algo que está malzinho na foto, né? Acabou a primeira parte. Essa passagem aqui,
Eu lembro do Fred já falando dela, e a gente repete isso constantemente. A origem dela é Keynes. No obituário que ele fez para o Marshall, ele tem uma longa passagem, tem um pedaço aqui na próxima página, tá? Falando quais são os skills, as habilidades do economista. E as fotozinhas aqui, elas tentam representar esse negócio, né? Então, o matemático, ele tem que ser um historiador, ele tem que ser um estadista. E no estadista eu fiquei, porra, onde que eu vou catar foto de estadista? Trump, Putin. E o outro é assim, a falta de imaginação do brasileiro, que queria ser um soft power, o único presente que ele dá é a porra da camisa de seleção brasileira, velho. É o Lula dando pro Obama a camisa de seleção brasileira, e agora o tal do Temer botando pro Xi Jinping mais camisa de seleção brasileira. Pô, esses caras devem ter um uniforme completo da porra da seleção brasileira, o cara vai lá na merda. Esse é o soft power nosso. O soft power nosso, enquanto o soft power do japonês, aí vem o seguinte, eu estava pensando nisso, o soft power do japonês foi botar o primeiro-ministro japonês vestido de Mario no encerramento das Olimpíadas. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, o TCU japonês, será que não vai encher o saco do primeiro-ministro? Porque ele está ali, Mario é da Nintendo, ele está fazendo propaganda para a Nintendo, e o cara é governante. Será que não tem TCU no Japão, pô? O cara veio fantasiado de Mario, mas enfim. Hã? Pois é, pô. Enfim. Muito bem, então esse aqui é o soft power. Esse aqui é o olhando a história. Os economistas, o Marx, os economistas, Adam Smith, Keynes e tal. E ele tem, enfim, o filósofo, estadista, filósofo, estadista. Esse aqui é o Confúcio. Tá? Vamos saber, Confúcio. Entender símbolos e saber se expressar. Essa frase dele, ela resume em grande medida os skills que a gente tem que ter, né? E a quantidade de skills que a gente tem que ter, porra, são amplas para danar, né? Eu tenho que saber fazer conta, eu tenho que ter uma noção de história, eu tenho que ter uma noção de economia política, eu tenho que ter uma noção de teoria, eu tenho que saber ligar o empírico com o teórico, eu tenho que saber me expressar, eu tenho que falar coisas que as pessoas entendam. Né? Estudar o presente com referência ao passado como uma forma de mirar o tal do futuro. E o planeta dos macacos só olhando. Né? Enfim. Então, essa é um resumo. Mas ele não termina aqui. Em geral, a gente termina aqui. Mas olha como é que ele segue. Primeiro que ele fala que o estudo de economia não requer nenhum dom. Né? Portanto, é muito ralation. O segundo é que ele tem que ser um cara sistêmico, ele tem que ter uma abrangência de conhecimentos bastante ampla. E o terceiro, essa aqui é chave, né? Que ele fala assim, olha, deve ser determinado e desinteressado, desapegado, incorruptível, mesmo que de vez em quando ele tem que ter o senso do concreto como o político tem. Esse aqui realmente é uma receita de bolo, assim, que são poucos que conseguem resumir, reunir todos esses skills. Portanto, por exemplo, eu nada sei disso aqui. Né? Esse outro é do Schumpeter. Tá? O Schumpeter, ele usa uma expressão de ato cognitivo pré-científico. A convicção. Né? Ele diz que o economista carrega visões de mundo que são formadas por convicções com relação às coisas. E essa visão é o que carrega a ideologia. Né? Ou seja, a convicção é que começa a definir causalidades do que causa o que liga, o que é importante, e os determinantes de um processo econômico. E aí ele fala o seguinte, mesmo para ciências tipo hard, mesmo para matemática, física, etc., o pensamento científico ele é determinado num período e é socialmente condicionado. Portanto, mesmo os puros da matemática vivem num contexto, não do contexto concreto, ali da Câmara dos Deputados, etc., mas que é socialmente determinado.
E o que é mais interessante é o seguinte, é que ele pede que essas convicções, para que o conhecimento avance, ele pede que a gente seja tão aberto, o que é raro, que as nossas convicções sejam testadas de tempos em tempos. Isso é o mais difícil ainda, porque a gente carrega convicções e se defende contra os inimigos, contra aquelas convicções, com uma ferocidade incrível. Mas poucos de nós temos a disposição e abertura para questionar as próprias convicções. Isso não é pouca coisa, né? Onde vocês estão e onde vocês estarão, alguns de vocês já sabem, né? Curiosamente, a nossa deusa da sabedoria, a Minerva, né? Aquela que está ali, né? O nosso símbolo é da sabedoria, que é um contraste longuíssimo com informação. O que nós temos de informação hoje não significa que sejamos mais sábios. Sabedoria é algo mais complicado. Isso aqui é o fundão, isso aqui é do site, né? Bossa Nova, e isso aqui é reuniões contra os militares e tal. Esse palco aqui de baixo é um palco historicamente importante. Já viu muita coisa importante. A gente ter o senso de história e, principalmente, saber que isso aqui, Lima Barreto escreveu no livro dele, O Hospício, quando estava internado aqui, quando era um hospício. Outro dia mandaram para a gente, que é a tal da 4 rodas. 4 rodas? Hã? Editora Abril. Que viu que nós temos uma opção de estrelinha, mas o que é mais importante é o seguinte, o símbolo é esse aqui. O Davi, outro dia, veio com essa história e colocou ali no site nosso, tem o singular, porém, porque plural, porém não. Singular, porque plural. É uma chave muito importante. O singular, ou seja, nós somos diferentes porque nós somos plurais. E aqui ele tem a ver com isso de cá, né? Nós aceitamos convicções diferentes. Eu não sei se nós somos capazes de questionar a nós mesmos essas convicções, mas nós, minimamente, relativamente a outras escolas, nós aceitamos convicções diferentes. O singular, porque plural, ele é uma marca. Ele pode ser mais confuso, mas ele porque outros, né, as escolas mais fechadas, você entra e sai o que se espera de você. Aqui não. Aqui os alunos têm, e a pesquisa tem uma amplitude maior, pode tornar coisas mais confusas. Não sei o que eu sou, se eu sou daqui de direita, de esquerda, mais alto, mais baixo, mas aqui você é exposto a visões de mundo, a convicções, a escolas, disciplinas, approaches diferentes. Isso é um puta valor. Nesse mundo maluco de hoje? Estou terminando. 3 avisos. É o seguinte, você lembra que eu falei assim, olha, desenvolvimento, né, o nosso problema é o desenvolvimento, que é a geração, acumulação e distribuição da riqueza. Né? Há muitos anos atrás, nós fizemos discussões internas sobre o que era desenvolvimento. E eu lembro que o Fábio Herber, numa das reuniões, o Fábio Herber era um professor daqui que já morreu, numa das reuniões, nós chegamos à brilhante conclusão que desenvolvimento é tempo e lugar específico. E qualquer sociedade enfrenta desafios. Tá? Então, você falar do desenvolvimento brasileiro não é a mesma coisa de falar do desenvolvimento do Equador ou da Coreia. 2. Isso aqui é o Richman, né? É uma cola do Richman. O crescimento unbalanced growth, o crescimento desequilibrado. Desenvolvimento é um processo desequilibrado por definição, por natureza. E talvez ele seja desequilibrado porque o desenvolvimento demanda escolhas. Escolhas é um processo político por excelência. E o problema todo é a nossa capacidade de negociar as tensões de um desenvolvimento desequilibrado. E o problema é o seguinte, a única maneira que a gente tem para estudar é olhar o passado, olhar o presente, com conceitos, ancorar em conceitos, para poder minimamente se organizar. Essa aqui é boa também. Vocês nunca esqueçam de fazer sempre essa perguntinha. Para onde vai a grana? Quem está ganhando, quem está perdendo?
né? Esse aqui é 1929, maçãs a 5 cents. Esse aqui é hoje maçãs orgânicas a 5 cents. Esse aqui é o cui bono, que é uma citação que vem lá dos romanos, a quem interessa e a quem beneficia. E, finalmente, o seguinte, não deixe... Aqui é uma citação do Van Gogh, que ele vai na mesma linha do Sócrates, só que ele põe o sonho no final, eu acho que é muito mais simpático, né? Não deixem de sonhar. Se quiser finir. Mas com orelha, tá? Não cortem a orelha, não.